Vamos para a OTAN agora, porque teve cúpula da OTAN, como você cantou aqui no Ah, começo, e tem uma notícia que é a de que a Turquia abriu caminho para a anexação ali de dois países à OTAN, né, que são Suécia e Finlândia, e daí representa de fato uma mudança de opinião, inclusive da própria Turquia, né? Então conta para gente sobre essa cúpula e sobre essa possível anexação. eu estou preparando no meu pequenino canal da Geopolítica um programa especial sobre a OTAN. A OTAN é a organização militar que age no teatro europeu, formado em 1949, que até 1997 ela teve a adesão dos fóruns originais, ela era integrada por 16 países. A partir de 97, nestes últimos 25 anos, a OTAN fez três grandes modificações. A primeira, a partir de 97, foi expandir para o leste, tanto que ela hoje tem 30 membros, 14 membros entraram nestes últimos 25 anos. Né? Eles querem a Geórgia, querem a Ucrânia, querem a Suécia e querem a Finlândia. Eles querem 34 países membros. A segunda grande mudança na OTAN ocorreu no ano de 2010. Foi o ano em que eles alteraram o estatuto, porque a OTAN é uma organização para agir no Atlântico Norte, ou seja, no continente europeu. Eles mudaram o estatuto de forma que a OTAN possa atuar em qualquer lugar do mundo sempre que for solicitada, ou quando não for solicitada e eles tomem a decisão de agir. O grande exemplo foi em 2011, que já foi a nova fase da OTAN, onde a Força Aérea da OTAN bombardeou incansavelmente a Líbia e matou o seu presidente, Muammar Gaddafi. Era o país com o maior desenvolvimento humano, IDH, de toda a África. O maior, o maior. Eles destruíram a Líbia e mataram o seu presidente. Isso não foi a ONU que autorizou, foi a própria OTAN que fez sobre o comando dos Estados Unidos. Então, esta mudança que permitiu também, por exemplo, a Colômbia entrar como um país agregado, como um país parceiro, ainda que não membro pleno. A terceira e última mudança ocorreu nesta reunião. Aqui se aprova uma nova estratégia de guerra mundial para conter a Rússia, que passa a ser o inimigo principal, e a China, que eles usam o termo sobre a China passa a ser um inimigo, um adversário que altera a nossa segurança interna e é um adversário sistêmico. É um termo que eles estão usando como para dizer assim, olha, a Rússia é o primeiro, mas a China vem logo em seguida. Então, não há como nós não tirarmos a conclusão que a Aliança Atlântica tem por objetivo imediato a destruição da Rússia e logo em seguida eles vão ver como vão enfrentar a China. Eu queria te dar detalhes, eu não sei como está nosso tempo, mas tem duas observações a serem feitas sobre a OTAN. Ela é uma organização com quase 4 milhões de soldados, mas 4 milhões de soldados fornecidos pelos 30 países membros, são 3 a mais que a União Europeia, que falam provavelmente 30 línguas diferentes. São soldados que estão, em tese, sob o mesmo comando de um general 4 estrelas, que é sempre estadunidense. Né? O secretário-geral, esse que aparece aí à esquerda, o Stoltenberg, é um civil europeu, mas quem manda na OTAN é um militar estadunidense. A OTAN, Thalita e espectadores, é um exército dos Estados Unidos de ocupação da Europa. Né? A Europa vive sob ocupação militar. Você não imagina a União Europeia ter uma base militar dentro dos Estados Unidos. Isso é impensável. Mas os Estados Unidos têm na Europa mais de 450 bases militares das 750 que eles têm no mundo inteiro. Né? Então, não há como. E você pensa, isso não é unanimidade na Europa. Há um movimento já forte, muito claro,
contra esse tipo de coisa, contra a expulsão, eles usam esse termo, a expulsão do exército estadunidense do continente europeu e a transformação da OTAN no exército europeu. Acabei de ler agora um artigo belíssimo no Russia Today de um oficial espanhol, e a Espanha é membro da OTAN, né? E é uma das mais belicistas de todos os países. Ele acaba de dizer exatamente com essas palavras: a OTAN é um exército militar de ocupação da Europa por parte dos Estados Unidos. E nós sabemos, quando um país ocupa o outro militarmente, ele também ocupa politicamente. Ele determina, como a Índia era ocupada pela Inglaterra, tinha até um vice-rei na Índia, mas ele só fazia o que o rei da Inglaterra mandava. É o que nós estamos vivendo na Europa. Estes países não têm mais nenhuma autonomia e quem manda na Europa e nos seus líderes é os Estados Unidos. E finaliza, eu sei que já estou falando muito, eu estava falando dos números, né? Mas de que adianta um exército de 4 milhões? Eu quero saber o seguinte: quantos estão em prontidão imediata para entrar em ação? 30 mil. 30 mil, você não ouviu errado. E estes 30 mil só estão em prontidão em 48 horas, não é imediato, né? Eles decidiram nessa reunião aumentar de 30 para 100 mil. E mesmo esses 100 mil, eles só vão estar prontos para a prontidão total em 4 semanas. Ou seja, não estou minimizando, dizendo que ela não é uma organização poderosa. Mas em termos deste número de soldados, ela é pessimamente do ponto de vista de uma guerra, né? Que, aliás, está cada vez mais no horizonte, viu, Thalita? Ela não vai chegar ainda no nosso país, então nós estamos muito distante, mas é cada vez mais claro uma guerra de proporções mundiais, que seria contra a Rússia inicialmente, mas aí outros países vão entrar, sim, ao lado da Rússia. Então, a perspectiva não é boa. Eu quero falar da Turquia, se tiver tempo ainda, né? A Turquia... O Erdogan é um pendular. Você não sabe, ele não tem uma coerência. Ora ele está do nosso lado, ora ele está contra nós. A maioria das vezes contra nós. Ele falou aquilo de vetar a entrada daqueles 2 países nórdicos para aumentar o seu cacife, para conseguir algumas coisas que ele queria. E quais são as coisas que ele queria? Ele queria que esses 2 países retirassem o apoio militar a grupos de guerrilheiros lá no Kurdistão, que, na verdade, eles travam uma guerra contra a Turquia porque eles querem instalar o território e vão ter que pegar um pedaço do território turco, né? É o PKK e o PYK. Então, são 2 partidos que têm um braço guerrilheiro, né? E a Finlândia e a Suécia apoiam. Então, ele conseguiu, nesta conversa que ele teve, que esses países, então, minimizassem esse apoio. Mas não foi só isso. Ele é interesseiro. Ele conseguiu ter acesso a alguns armamentos que os Estados Unidos estavam vetando. Por quê? Porque ele compra armas e compra principalmente o sistema S-400 de antimísseis da Rússia, que é o mais moderno do mundo. Então ele, na verdade, fez esse jogo de cena para barganhar, né? O termo que eles usaram aí para caracterizar a China é o nosso desafio sistêmico. E a frase literal que eles falaram é: a China desafia nossos interesses de segurança e tenta minar a ordem internacional. Então, aí sinaliza claramente: a Rússia é o inimigo imediato e a China é o inimigo que eles vão atrás logo em seguida. Que bom, acho que conseguimos então dar uma geral em BRICS, G7 e OTAN, que são esses 3 grandes acontecimentos da semana. Professor, é sempre muito bom ouvi-lo. O pessoal aqui no chat também sempre adora ficar mandando recados, viu? Muito obrigada. Um beijo para você e bom trabalho por aí. Um beijo. Tchau, até mais. Obrigado. Tchau.